Hoje, no Sei o que Cuido com Vida, vamos tratar de um assunto e eu quero saber se você conhece ou já ouviu falar sobre cuidados paliativos. E para tratar desse assunto, eu tenho a minha amiga, oncologista, paliativista, expert no assunto, doutora Débora Gaudêncio. Deb, conta pra gente em que consistem esses cuidados paliativos, já que esse nome no plural, o que é que compõe esses cuidados? Perfeito, Carol. Cuidados paliativos, como você bem colocou, está no plural, pois consiste na assistência prestada ao paciente e seus familiares diante de uma doença ameaçadora da vida. Cuidados prestados de forma integral, voltado para a pessoa e não para a doença. Então, o médico paliativista, a equipe multidisciplinar, precisa olhar para o paciente como um todo, entendendo suas questões físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, sociais, familiares e o que surgir. Quem compõe essa equipe multidisciplinar? Quem são os profissionais? Idealmente, médico, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social. Pode haver também um assistente espiritual. Interessante. Pois, de fato, o cuidado precisa ser multidisciplinar. O olhar para o paciente precisa ser como um todo e não focado em um sintoma específico. E nesse momento, esse momento de que a equipe de cuidado paliativo entra, é o ponto final na vida do doente? Assim, você determina que já foi feito tudo que era possível no intuito da cura. E agora a gente vai dar conforto. Essa é a função? É oferecer conforto nessa fase final de vida? Não só isso, tá? Idealmente, os pacientes devem ser encaminhados de forma mais precoce possível. Aí sim é quando se apresenta o maior benefício, inclusive de aumento de sobrevida. Então, se um paciente oncológico, ele recebe o diagnóstico de uma doença metastática, né? Ou seja, ela não tem possibilidade de cura, mas ela tem possibilidade de tratamento, de controle de doença e de anos pela frente, né? Claro, depende de cada caso. Idealmente, se esse paciente ele começa o acompanhamento nos cuidados paliativos de forma precoce ao diagnóstico, a equipe consegue atender a todas as demandas na medida que elas forem surgindo, né? Para trazer esse conforto, para que esses sintomas sejam amenizados, para que as questões pessoais, familiares, possam ser realmente acolhidas, né? Então, quando o paciente ele chega ao fim da sua vida, que isso vai acontecer para todos, né? Ele já tem um vínculo com essa equipe, as diretivas já foram traçadas, esse paciente já conseguiu amadurecer a ideia do seu despreendimento, né? E, de fato, a equipe pode realmente ter um papel mais protagonista. A equipe de cuidados paliativos, nesse cenário do paciente terminal, ela assume o protagonismo em relação ao oncologista. Então, assim, eu sou oncologista, como você falou, e paliativista. Em determinado momento, a oncologia ela vai ser protagonista. O paciente, ele tem uma doença metastática, mas é uma doença oligometastática. Então, é uma doença, né, com pouco volume de doença, que naquele momento o paciente não está em risco de morte, vamos dizer assim. Então, nesse momento, o protagonista ele é um oncologista. O oncologista ele vai determinar o tratamento, duração e o oncologista ele consegue controlar os efeitos colaterais daquele tratamento, da medicação, enfim. Cuidados paliativos ele vai acompanhando de forma paralela, também ajudando esse oncologista, né, a conduzir esse paciente da melhor forma possível do ponto de vista integral. As consultas da oncologia, Carol, são apertadas. A gente tem meia hora, 40 minutos para ver esse paciente, para definir tratamento, para falar de efeito colateral, para dar receita, para dar relatório. Então, dificilmente esse oncologista ele consegue atender a todas as demandas integral daquela pessoa, né? Porque nós temos que enxergar que existe uma pessoa além da doença. Claro. Né? Então, dificilmente numa consulta oncológica, o oncologista vai conseguir atender essas demandas. Então, quanto mais precoce, maior benefício o paciente e seus familiares terão. Até chegar realmente, e quando chegar, a sua jornada do fim de vida, né, a equipe assumir um protagonismo para que isso aconteça da melhor forma possível, minimizando o sofrimento físico, espiritual, psicológico, acolhendo a família, dando o apoio ao luto também para os familiares.
Que é tão importante, né? Isso. Porque a doença oncológica, ela envolve muito quem está próximo, né? Então, não só da necessidade do apoio ao paciente, mas também do sofrimento gerado de ver alguém que você ama tanto sofrendo daquela maneira, né? Muitas vezes, não só com o diagnóstico, mas com esse processo. E às vezes é lento esse processo. Sim. E muitas vezes, quem mais está precisando do apoio é o familiar, é a rede de apoio. Né? E a equipe pode se voltar em alguns momentos para focar realmente nessa rede de apoio que está precisando do cuidado, da atenção, sabe? Mas eu acho muito importante essa questão que você trouxe, que é não achar que cuidados paliativos é para quando não há o que fazer. Pelo contrário, sempre há o que fazer, há muito o que fazer. Até o último dia, até o último suspiro. Eu acho que a mensagem é que o cuidado paliativo pode não ter o que fazer para o tratamento da doença, mas há muito o que fazer pelo paciente, né? É você oferecer o melhor pelo paciente. E ele também, a gente aqui no Brasil, acho que tem uma cultura de participar pouco do seu tratamento. Claro que isso está mudando. As pacientes estão cada vez mais informadas. Ontem eu atendi uma paciente no consultório, ela já tinha feito a busca no Google e assim chegou cheia de questionamentos sobre o diagnóstico, o provável diagnóstico, porque ela só estava com exames de imagem. Então, é permitir também que o paciente participe dessas escolhas até o momento final, né? Sim. Então, assim, eu não quero ficar no hospital, eu não quero ficar internado, eu quero ficar na minha casa. Se vai ter home care, essas escolhas, o paciente participa nesse processo também dos cuidados paliativos? Com certeza. Então, justamente quando a gente consegue de forma precoce e criando um vínculo com esse paciente, dando a ele autonomia, ele precisa se apropriar do diagnóstico, do tratamento, do prognóstico, ele precisa entender qual é o quadro clínico dele, né? Quais são os próximos passos para que ele tenha autonomia e tomar as decisões. Eu não quero seguir por esse caminho, eu não quero mais fazer esse tratamento, eu quero fazer um outro tratamento com esses efeitos colaterais, discutir possíveis efeitos colaterais, discutir benefício de manter esse tratamento quimioterápico ou não, né? Se eu suspender, o que é que pode acontecer comigo? Se eu manter, o que é que vai acontecer? Né? Então, o paciente ele precisa ter essa autonomia respeitada, para que também quando a doença avançar enfim, a gente tiver que conversar realmente sobre morte, porque a gente não conversa sobre morte o tempo todo no cuidado, Claro. Pelo contrário, a gente conversa muito sobre vida. O maior objetivo é a vida, é que ele viva da melhor forma possível. Com qualidade, né? Até que chegue o momento realmente da despedida. Mas quando tiver próximo do momento da despedida, que esse paciente ele consiga decidir, olha, eu não quero ser entubado, e entender o porquê que a intubação, neste caso, não teria um benefício. E a família também ficar tranquila e confortável de que o paciente recebeu todos os cuidados e que ele está bem, né, acolhido, e que ele teve qualidade de vida e que ele vai ter uma passagem digna, né? Então, eu acho que, assim, trazer esse conceito de cuidados paliativos de forma precoce e dar autonomia do paciente é fundamental para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível. Gente, eu acho que quem trabalha com oncologia, com esse olhar voltado para o paciente, com essa preocupação em oferecer para a família, né, para a rede de apoio, essa assistência, que é o caso do paliativismo, só pode ser uma pessoa muito especial. Então, eu quero agradecer a Débora o tempo dela dedicado a bater esse papo comigo e muito obrigada. Mas...